a cerveja da Estrela Vermelha, a cerveja número 1 dos comunas, como eu. Viva a Revolução! Vamos a isso. Depois daquele kebab que dá muita sede, só mesmo a cerveja dos comunas para matar a sede. Nazdarovia. Saúde. Slava Francisco. Pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Casa Real Incaica, Tawantinsuiana. Eu sou Dom Carlos. Esse é o programa O Avatar do Reino do Sol. Tema: mercenário Paraíba na Ucrânia diz ser nazista. Esse é o tema. Nós abordaremos sobre esse mercenário da Paraíba, né? Que em uma das entrevistas dele, em um podcast, professou ser nazista. Isso comprova o que nós já vimos falando, que a maioria dos mercenários estrangeiros que estão a lutar pela NATO na Ucrânia, eles têm essa ideologia política, né? O neonazismo, a extrema-direita. É por isso que, quando eles são capturados pelas tropas russas, eles não são considerados combatentes regulares do exército ucraniano. Muito embora eles usem a farda ucraniana ou afirmem que tem contrato, né? Mas o Ministério da Defesa da Rússia não os considera como soldados regulares. Os considera como terroristas. Eu acho bem, porque as barbaridades que eles fazem lá na Ucrânia e o propagandismo danado que eles fazem aqui no Ocidente, né, prejudicando a imagem da Federação Russa, prejudicando a imagem do exército russo, é mais do que merecido eles serem considerados como terroristas. E normalmente a Rússia não faz esse tipo de prisioneiros, né? Quando eles são detectados, eles são trucidados, são completamente pulverizados e neutralizados. Porque é mais do que provado que eles são mercenários, porque a maioria deles, quando dão entrevista, dizem que foram devido aos altos salários que a Ucrânia paga. Esse, por exemplo, além de confessar que é nazista, ele confessou que quem paga parte do salário, ou na totalidade, é a NATO. Nós já sabíamos disso, que a NATO paga esses mercenários, e ele também disse nessa última entrevista que o equipamento que eles usam é muito sofisticado, né, e 100% da NATO. Então já está mais do que comprovado que a NATO está em guerra direta contra a Rússia, né? Não há mais o que esconder, porque esses terroristas, esses mercenários, eles pecam muito, principalmente nisso aqui, né? Eles falam demais e denunciam a gangue, os gangsters de Kiev. Inclusive,
eu estava a observar e fiz aqui alguns apontamentos a entrevista desse mercenário Paraíba. Pessoal, quando eu falo Paraíba, não estou falando de maneira pejorativa, de maneira xenófoba, de maneira nenhuma. É porque o cidadão disse que é da Paraíba e a entrevista no podcast era na Paraíba. Então, se fosse no Rio de Janeiro, eu dizia que era mercenário carioca, né? Como é na Paraíba, e pelo sotaque dele, né, percebe-se que ele é da Paraíba. Então, uma coisa que eu observei, além dele confessar que era nazista, né, que é nazista, admirador de Adolfo Hitler, eu observei que ele usa farda ucraniana e no braço direito aqui ele tem a bandeira do Capa, United Kingdom, portanto Reino Unido da Grã-Bretanha. Então já disse ao que veio, já demonstrou quem são os patrões, quem são os DGs que os enviam para lá, né, com altos salários. Eu ouvi da boca dele e de outros que eles gozam de muitas mordomias lá na Ucrânia, trabalham pouco, têm muitas folgas, comem bem, passeiam e depois voltam aqui para o Ocidente, arrotando combates, arrotando vários feitos, que é tudo fake, né? Ou a maioria do que é falado é falso. São bravatas, são, como dizemos na tropa, são embustes. Essas pessoas, percebe-se que eles são muito vaidosos, são ignorantes, né, de geopolítica, de história, não percebem nada e são muito embusteiros. São os embusteiros que andam aí. Porém, vamos continuar aqui nas observações que eu fiz, né, os apontamentos que eu fiz. O cidadão diz que não é mercenário e que assinou um contrato com o governo da Ucrânia, mas quem paga é a NATO. E o cidadão disse que os seus superiores hierárquicos, os oficiais ucranianos, são altamente corruptos e que ele viu e ouviu que alguns oficiais ucranianos chegam com carros Mercedes-Benz, carros BMW, etc., desviando o dinheiro das ajudas que a NATO e a União Europeia lhes dão, os Estados Unidos lhe dão, né? E muitas das vezes parte da verba que era para pagar os outros mercenários, né? Colombianos, estadunidenses, brasilianos, peruanos, argentinos, e aí esses oficiais desviam o dinheiro para si próprio. Isso da boca dele, desse mercenário. Eu acho que ele, se voltar para a Ucrânia, como ele afirma que quer voltar, ele terá problemas com esses oficiais que ele está a denunciar e a defamar aqui no Ocidente. Então, eles são assim, eles são extremamente desunidos, né? Extremamente embusteiros, e a maioria deles de ideologia neonazista, como esse que confessa ser grande admirador de Adolfo Hitler e que Adolfo Hitler fez várias ações que ele admira muito. Então, quando o presidente Vladimir Putin afirma
que está combatendo o nazismo na Ucrânia, que a missão militar especial tem como objetivo, um dos objetivos, desnazificar a Ucrânia. Muitos aqui no Ocidente o criticam, né? Afirmando que isso é mentira, que isso não procede, que não existe nazistas na Ucrânia. Quando o próprio cidadão mercenário, orfado da Ucrânia, se diz admirador de Adolfo Hitler e diz que o batalhão neonazista Azov é o mais eficiente da Ucrânia. Eficiente que eles querem dizer é eficiente em executar, em violar, cometer barbaridades contra a população do Donbás. É isso que eles querem dizer. Então, o cidadão se diz também subcomandante de uma unidade, o que nós temos que averiguar se corresponde à verdade, né? Eu duvido muito. Nota-se que não é um militar experiente e profissional, é apenas uma pessoa que provavelmente passou alguns meses no Exército Brasileiro ou nas outras duas forças e foi para lá e ficou alguns meses. Inclusive, ele diz que perdeu um pé, né? Pesou em uma mina, em uma operação e ficou deficiente com a perda de um pé. E ele está a usar máscara, né? Supostamente para não ser identificado pelos serviços de inteligência da Rússia. Entretanto, o que eu tenho para dizer a ele e a todos os outros que lá estão atuando e que querem, e outros que querem ir para a Ucrânia para atuar, para lutar na guerra contra a Rússia, vocês todos estão sendo monitorados, vocês estão sendo observados, os olhos e os ouvidos do Ministério da Defesa da Rússia está atento, vocês estão sendo esquadrinhados e no devido tempo todos vocês serão capturados, julgados em um julgamento imparcial, um julgamento justo, e vocês sofrerão as penas dos vossos crimes, né? Crime de terrorismo, crime de conspiração e vários crimes que nós já detectamos que estão a acontecer por parte desses estrangeiros. Então, tenham atenção que essa aventura ou essa audácia ou essa parvice de vocês poderá e com certeza sairá muito caro para vocês. Para já, vocês fecharam completamente a porta de um dia pisar na Rússia, um país maravilhoso para os brasileiros que lá vivem, os brasileiros que visitam esse país multicultural, com uma arquitetura belíssima, um povo amistoso, amigo dos brasileiros, um país sócio do Brasil nos BRICS, um país que dá isenção de visto para os brasileiros. Vocês jamais poderão pisar na Rússia e vocês jamais poderão casar com uma cidadã russa que não aceita casar com traidores, não aceitam casar com inimigo. E vocês arriscam serem até mesmo presos, até mesmo dentro do Brasil, ao estilo que Israel fez, prendendo nazista no mundo todo, na Argentina, no Paraguai, no Brasil.
porque a Rússia irá atrás de cada um de vocês para que vocês tenham o devido processo legal e a devida punição pelos vossos crimes. Então o cidadão continuou na entrevista a propagar as mentiras de Kiev, as mentiras ucranianas, dizendo que usava uma metralhadora do Rambo com 25 quilos e que os russos matam os civis ucranianos, que ele viu várias mulheres que foram violadas pelos soldados russos. Ele está afirmando essas inverdades e espalhando aí nesses podcasts, nesses canais do YouTube e outras redes sociais. Tudo isso está sendo detectado e sendo catalogado para a devida providência, né? Porque se eles fossem realmente profissionais, eles não andariam por aí falando a respeito e falando mal e denunciando seus superiores hierárquicos e comprometendo aí várias situações do exército da Ucrânia. E não adianta usar máscara porque é facilmente identificado pelos olhos, pela voz e pelo próprio nome que é propagado aí nas redes sociais. Então, eu estou aqui para, além de alertar, né, outros que por adrenalina, por espírito de aventura, queiram embarcar nessa canoa furada. O que está a acontecer com vários brasileiros sendo mortos na guerra da Ucrânia, irá acontecer com vocês, e eu estou dizendo aqui as consequências, mesmo se não caírem em combate, vocês sofrerão processos, poderão sofrer a captura em qualquer país que vocês se escondam, porque a Rússia não brinca em relação aos crimes que vocês estão a cometer no solo sagrado da Federação da Rússia. Então ele também alegou que assim que a Rússia vencer a Ucrânia, se ela vencer a Ucrânia, ela vai avançar contra a Alemanha, vai avançar contra a França, contra a Letônia, a Lituânia, a Estônia, os países bálticos. Quer dizer, as mesmas mentiras, as mesmas propagandas atlanticistas que nós ouvimos aí da boca do secretário-geral da NATO, o secretário Brinks, ex-secretário dos Estados Unidos e outros, sendo que a Rússia já deixou claro que não tem intenção nenhuma em avançar além do Dnieper contra nenhuma nação, nem contra a Ucrânia, nem contra os países bálticos, que isso é tudo uma tentativa de justificar o envolvimento das colônias unidas da América, do Reino Unido da Grã-Bretanha, da própria NATO, né, na guerra, a sua interferência e a sua ação efetiva direto contra a Rússia. Então esse cidadão aí, esse mercenário Paraíba, também atacou o Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, o BOP. Disse que presenciou 5 BOPs lá na guerra da Ucrânia que pediram para sair. 5 BOP pediram para sair e que eles não são capazes para lutar nessa guerra da Ucrânia. Ele sim, o Paraíba, é preparado para lutar nessa guerra da Ucrânia
e que os BOP só fazem vergonha lá na guerra da Ucrânia. Então vocês, caveiras, que estão ouvindo aqui esse meu relato, é só ir lá nos vídeos desse mercenário Paraíba, que vocês no minuto 36 vão ver ele dizendo que é nazista e também falando contra os caveiras, dizendo que os caveiras pediram para sair e que só fazem vergonha. Então o mercenário Paraíba voltou a propagar aquelas mentiras, aquelas falácias, aquelas bravatas ucranianas do fantasma de Kiev e que a Ucrânia está avançando para trás, né? E que vai virar a guerra quando chegar o armamento Y, etc, etc. Portanto, ele também disse que os ucranianos lá estão sempre a enviar mensagens para ele, querendo que ele volte, né? Estão com muita saudade da atuação dele na guerra, querendo que ele volte, e que a Rússia tem equipamento obsoleto. A Rússia não tem equipamento de ótima tecnologia, e sim o tem a Ucrânia. Então é tudo isso aí que eu observei na entrevista desse mercenário brasiliano, né? O mercenário Paraíba. Eu não gravei o nome dele, não sei. Ele diz que é FE, que é Forças Especiais da Ucrânia, portanto Spetsnaz. Eu tenho lá minhas dúvidas, porque Forças Especiais não tem esse modo operandi de falar a respeito das operações, das unidades, dos superiores hierárquicos. Então ele diz também que por ser Spetsnaz, Forças Especiais, os ucranianos lá o tratavam muito bem, davam comida, compravam as coisas para ele, ele podia andar de táxi sem pagar, ganhava muitas coisas por ser um Spetsnaz. Ele é muito respeitado lá. Eu sei, sim, de militar brasileiro que é muito respeitado, muito querido pelo povo do Donbás. Por exemplo, o nosso tenente Rodolfo MacGyver, esse sim, atua há mais de 10 anos na guerra, no Donbás, deu sangue. Esse sim é um herói, já foi condecorado e realmente ele é muito respeitado, querido, né? Pelo esforço que fez, pelo esforço que faz em prol daquele povo sofrido. Agora esse mercenário Paraíba, eu tenho lá minhas dúvidas. Outra coisa que eu pude observar é que esse mercenário fala muito mal dos outros mercenários brasileiros, né? Então nota-se um espírito de intriga, de vaidades, de disputas de ego, desunião, e eu duvido muito a eficiência dessas pessoas no combate, devido a essa característica da personalidade, né? Então ele alega que tem vários brasileiros lá, mercenários, que ele não gosta e que ele vai queimar em todos os batalhões para que eles não sejam aceitos. Daí vocês tiram o espírito e o caráter dessas pessoas que supostamente estão lutando pelo povo ucraniano. Eu sei, o povo ucraniano que eles estão a lutar. Então eu observei que o tempo todo ele diz que Forças Especiais, a Spetsnaz, tem essa preocupação em ratificar, né? E que tem recebido convites
de várias outras tropas mercenárias, né? Principalmente foi convidado pelo exército de Israel para ganhar $5.000 por mês para lutar em Gaza, e que ele está muito ansioso para brincar em Gaza. Brincar em Gaza, que ele quer dizer, provavelmente, execuções extrajudiciais contra a população civil palestiniana. Outro absurdo que eu observei é que o mercenário Paraíba confessou que o exército ucraniano, principalmente o batalhão Azov, tortura pessoas que eles consideram pró-russos, e que ele presenciou isso. Então corrobora com as denúncias que o governo russo tem tentado abrir os olhos da Anistia Internacional e dos órgãos internacionais de direitos humanos, que têm feito vistas grossas para os crimes que têm sido cometidos não só pelo exército regular da Ucrânia, mas principalmente pelos exércitos mercenários que lá lutam. Mercenários de mais de 30 nações. E para encerrar, ratificar, né, que essas pessoas, além de estarem sendo monitorados pela inteligência da Rússia, demonstram serem lambebotas do United Kingdom, Reino Unido, e principalmente o Tio Sam, as Colônias Unidas da América, porque o cidadão, além de ter a bandeira da Grã-Bretanha na farda, ele diz que os Estados Unidos da América é a mola do mundo. Então, já confessou quem são os seus patrões, quem são os seus senhores e por quem que eles estão lá na Ucrânia matando os soldados russos, né? Porém, é o que eu disse, essas pessoas são consideradas pela Federação da Rússia como terroristas, como mercenários, e assim serão tratados ao serem capturados. E se forem capturados no Donbás ou em qualquer outra zona da Ucrânia, serão presos, possivelmente presos, os que não forem abatidos, e enfrentarão um tribunal de julgamento em Donetsk, onde existe a pena capital. E eu acho muito bem, porque é isso que lambe-botas dos gringos merecem. Uma bela forca e uma bela execução para pagar pelos crimes contra a humanidade e os crimes de guerra que eles estão a cometer na Ucrânia. Slava Россия.